Hoje, vamos tomar um tempo neste santo dia de sábado para estudarmos juntos a palavra de Deus com um sermão intitulado A Salvação Dada através da Obediência e compreender mais uma vez como realmente é preciosa e linda a obediência à palavra de Deus. O Pai veio a esta terra em carne e deixou esta última mensagem para nós antes de ascender ao céu. Se ouvirem a palavra da Mãe Celestial, vocês terão um bolo de arroz, mesmo enquanto dormem. Mesmo depois de 37 anos, eu nunca esqueci essa mensagem. Se resumirmos isso, não significa que devemos obedecer à mãe? Há um ensinamento contido em suas palavras. Se você prestar atenção às palavras da mãe e obedecê-las, muitas coisas boas que você não esperava acontecerão. Desde o tempo em que nossa igreja era uma pequena Sião, até que cresceu e se tornou uma grande igreja internacional como temos hoje, foi os ensinamentos da mãe e as suas palavras que sempre nos guiaram. Por meio dos seus ensinamentos, esse evangelho pôde se espalhar para o mundo inteiro. Quando seguimos as palavras dadas pela mãe, o evangelho na Ásia, Europa, África, Oceania, Américas do Norte e do Sul e na Coreia é realizado graciosamente. Porém, quando chegamos a pensar, eu sei fazer isso, ou eu acho que posso fazer isso, o evangelho pode ficar estagnado ou parar por completo. Até este momento, testemunhamos isso acontecer. Portanto, devemos seguir a liderança do pai e da mãe, por onde quer que eles nos guiem até o fim, e correr em direção ao caminho da salvação e concluir o evangelho. Vamos pensar sobre o que acontece no dia de eleição. Nesse dia, você pode analisar cada candidato e então votar em um deles. Antes de você votar, você analisa o quanto um candidato pode ajudar as pessoas, analisando suas visões políticas e personalidade. Vocês, com certeza, analisam todos esses pontos antes de escolher o seu voto. Da mesma forma, quem são os mais qualificados a entrar no reino de Deus? Se isso fosse considerado na escolha entre 7,8 bilhões de pessoas, que tipo de pessoa reuniria a maioria dos votos para entrar no reino dos céus? Acima de tudo, creio que aquele que reúne a maioria dos votos é o que pratica a palavra de Deus por onde quer que Deus nos guie. Como dito antes, isso não é a minha opinião pessoal, e sim o que a Bíblia nos ensina. Se os anjos celestiais fossem os eleitores a votar, todos eles votariam. Se tivesse a pessoa A, pessoa B e pessoa C, quais seriam os critérios usados pelos anjos? Em quem eles votariam e escolheriam como a pessoa mais apropriada? Entre os pré-requisitos estabelecidos por Deus para a salvação, quais são os aspectos mais importantes que Ele busca? Não são sobre como eles praticam bem os ensinamentos de Deus? E quem são aqueles que seguem os ensinamentos de Deus graciosamente? Os anjos não buscariam por essas qualificações? Entre os muitos exemplos registrados na Bíblia, quando se trata de obediência, houve casos de pessoas que obedeceram absolutamente à palavra de Deus e casos de pessoas que obedeceram no início, mas depois de um tempo, mudaram de opinião e chegaram a desobedecer. Em outros casos, houve pessoas que eram metade obedientes e metade desobedientes. No quarto caso, alguns desobedeceram do começo ao fim. Esses 4 tipos estão registrados na Bíblia. Então, hoje, vamos estudar sobre qual desses 4 tipos de pessoas podem entrar no reino dos céus.
Um dos últimos ensinamentos do Pai foi: se ouvirem a palavra da Mãe Celestial, vocês terão um bolo de arroz mesmo enquanto dormem. Muitas coisas boas que você não esperava acontecerão. A nossa Igreja de Deus cresceu de uma pequena casa-igreja para igrejas em todo o mundo, pelos graciosos ensinamentos do Pai e da Mãe Celestiais. Tudo isso foi um bom resultado do Evangelho que aconteceu quando seguimos os ensinamentos de Deus. Entre os ensinamentos da Bíblia, vamos abrir o livro de Deuteronômio, capítulo 8, para estudar e aprender a vontade de Deus sobre esse assunto. Vamos para o livro de Deuteronômio, capítulo 8. Vamos ver o livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 1. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno. O mandamento de quem devemos seguir? Devemos seguir o mandamento de Deus, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Podemos possuir a terra que Deus prometeu nos dar. Falando espiritualmente, a terra de Canaã, descrita no Antigo Testamento, se refere ao reino dos céus. A Bíblia registra a história dos que foram obedientes e dos que foram desobedientes. Houve também um caso de alguém que obedeceu parcialmente e desobedeceu parcialmente, e até o caso de desobediência desde o começo até o fim. Todos esses casos são vistos na jornada dos israelitas para Canaã. No processo de entrar no eterno reino dos céus, em que estamos agora, podemos encontrar casos em que o povo de Deus é metade obediente e metade desobediente. Ou casos em que ele pode ser 100% obediente no início, mas não muito tempo depois. Cai em provas e o seu azeite de fé acaba e chega a desobedecer 100%. De acordo com o livro de Deuteronômio, todos esses acontecimentos são figuras e sombras, através dos quais Deus nos ensina que devemos viver de acordo com os seus ensinamentos, até o momento de entrar em Canaã e mesmo depois de entrarmos em Canaã. Vamos ver o versículo 2. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar. O que Deus fez? O que Ele provou por 40 anos? De tempos em tempos, ao longo de 40 anos, Deus provou os israelitas. Cada um deles recebeu uma prova diferente. Para te provar, para saber o que estava no teu coração. Era isso que Deus queria saber, se guardarias ou não os seus mandamentos. Por quanto tempo Deus os observou para ver se guardavam os seus mandamentos, ou seja, se eles o obedeciam ou o desobedeciam? Está escrito que Deus os provou e os observou continuamente, até o dia em que entraram em Canaã. Portanto, podemos dizer que toda a jornada de 40 anos no deserto foi um período em que Deus analisou a extensão de sua obediência e desobediência. Hoje, estamos andando no deserto da fé. Portanto, mesmo no processo de viver uma vida de fé, podemos dizer que até o dia de entrarmos no céu, Deus julgará entre aqueles que obedecem e os que não obedecem à palavra de Deus, e entre aqueles que seguem e os que não seguem. Vamos ver cada um desses casos, um por um. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 14. Vamos ler a palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa.
entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles, o que eles são? Os seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Nenhuma dessas pessoas aqui tem alguma preferência pessoal. Elas apenas têm uma fé absoluta e convicção no Cordeiro. Está escrito, seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Isso significa que elas obedecem à palavra de Deus e os ensinamentos com 100% de fé. O apóstolo João viu essa cena em uma visão e escreveu sobre essas pessoas na Bíblia dizendo, os que foram comprados da terra. Dizer que elas seguem o Cordeiro por onde quer que vá, significa que elas têm uma fé absoluta. Não faz diferença para elas se é dia ou noite, se estão no deserto ou no oásis. Elas não se importam com seu ambiente ou condições. Aqui, o que mais importa é a relação entre o Cordeiro e os santos. Portanto, quando vemos as qualificações dos cidadãos celestiais, que receberam a salvação e entraram no eterno reino dos céus, através do livro do Apocalipse capítulo 14, podemos ver o quanto eles consideraram os ensinamentos de Deus como absolutos e como a sua fé os guiou a obedecer graciosamente a palavra de Deus. Vamos ver outro caso. Através do livro de Jeremias, capítulo 34, podemos ver o caso de uma pessoa que obedeceu no início, mas depois de um tempo, desobedeceu porque mudou de ideia. Vamos ver o livro de Jeremias, capítulo 34, versículo 8. Capítulo 34, versículo 8. Palavra que do Senhor veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo de Jerusalém, para lhes apregoar a liberdade. Que cada um despedisse forro, o seu servo, e cada um a sua serva, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém retivesse como escravos hebreus, seus irmãos. Todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo forro, cada um o seu servo, e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos, obedeceram e os despediram. O rei Zedequias e todos os israelitas estavam determinados a viver de acordo com a aliança e as leis de Deus. Na lei de Moisés está escrito, se um companheiro hebreu te serve como um servo, você pode manter essa pessoa como um servo por 6 anos, mas no 7º ano, você deve deixar essa pessoa livre. Essa é a lei de Deus registrada no livro de Deuteronômio. Até então, independentemente da lei, eles os mantinham como servos não por apenas 6 anos, mas por 7 ou até 10 anos. Durante o reinado do rei Zedequias, ele compreendeu que isso fazia parte da lei de Deus, proclamada pelo profeta, e assim esteve determinado a obedecer. No fim, ele e todo o povo libertaram os servos. Porém, eles apenas os libertaram momentaneamente. Pouco tempo depois, eles mudaram de ideia. Eles tomaram de volta os servos que haviam libertado e os colocaram na servidão mais uma vez. Por causa disso, eles foram amaldiçoados por Deus e vários desastres vieram sobre eles. Vamos continuar lendo. Vamos ver o versículo 10. Todos os príncipes e todo o povo que haviam entrado na aliança obedeceram, despedindo forro cada um o seu servo e cada um a sua serva, de maneira que já não os retiveram como escravos, obedeceram e os despediram. Aqui está escrito que eles concordaram. No começo, eles obedeceram às palavras da lei e libertaram os servos de acordo com os ensinamentos de Deus. Porém, o que aconteceu no versículo 11? Mas depois, o que eles fizeram? Se arrependeram. Depois de um tempo, eles pensaram, por que os deixamos ir? Os servos faziam muitas coisas. Eles faziam todo o trabalho de casa e lavravam os campos. Era difícil para eles fazerem tudo sozinhos, sem os servos. Vamos ver o versículo 11 de novo. Mas depois se arrependeram e, o que eles fizeram?
Fizeram voltar os servos e as servas que haviam despedido forros, e os sujeitaram por servos e por servas. Versículo 12. Veio, pois, a palavra do Senhor a Jeremias, da parte do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu fiz aliança com vossos pais, no dia em que os tirei da terra, do Egito, da casa da servidão, dizendo: Ao fim de 7 anos, libertareis cada um a seu irmão hebreu, que te for vendido a ti, e te houver servido 6 anos, e despedi-lo-ás forro. Mas vossos pais não me obedeceram. Em outras palavras, eles me desobedeceram, nem inclinaram os seus ouvidos a mim. Versículo 15. Não há muito havíeis voltado a fazer o que é reto perante mim, apregoando liberdade cada um ao seu próximo. E tinhais feito perante mim aliança, na casa que se chama pelo meu nome. Mudastes, porém, e profanastes o meu nome, fazendo voltar cada um o seu servo e cada um a sua serva, os quais, deixados à vontade, já tinhais despedido forros, e os sujeitastes para que fossem vossos servos e servas. Vamos ver o versículo 17. Portanto, assim diz o Senhor: Vós não me obedecestes, ou seja, vocês não me ouviram, para apregoardes a liberdade, cada um a seu irmão e cada um ao seu próximo. Pois eis que eu vos apregoo a liberdade, diz o Senhor, para a espada, para a peste e para a fome. Farei que sejais um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra. Se continuarem lendo até o versículo 22, encontrarão que Deus os amaldiçoa com destruição e punição. Vamos ver no livro de Deuteronômio, capítulo 15, versículo 12. Quando um de teus irmãos, hebreu ou hebreia, te for vendido, 6 anos servir-te-á, mas, no 7º, o despedirás forro. E, quando de ti o despedires forro, não o deixarás ir vazio. Liberalmente lhe fornecerás do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te houver abençoado, lhe darás. Essa lei foi registrada como uma das leis de Deus. Está escrito: quando um hebreu ou hebreia for seu servo por 6 anos, você o libertará no 7º ano, mesmo que tenham sido seus servos por 6 anos. No começo, o rei Zedequias e todo o povo concordaram em obedecer à vontade de Deus. Quando eles determinaram deixar ir seus servos, eles deviam tê-los deixado ir. Porém, primeiro eles os libertaram, mas depois os levaram à servidão de novo. Em outras palavras, eles obedeceram à ordem de Deus no começo, mas depois eles desobedeceram. Portanto, Deus disse: pois não praticaram as minhas palavras, esse será o resultado. Pragas, desastres e pestilência virão sobre vocês. E vocês serão cortados da face da terra pelo fio da espada do seu inimigo. Deus os despertou com as consequências de sua desobediência. No livro do Apocalipse, capítulo 14, está escrito: seguidores do Cordeiro por onde quer que vá. Essa é a obediência absoluta. No livro de Jeremias, capítulo 34, as pessoas obedeceram por um momento e então, mais tarde, desobedeceram. Deus não disse que abençoaria esse tipo de pessoa. Está escrito que Ele destruiria todas elas. Podemos confirmar isso se continuarmos a ler até o versículo 22. A seguir, vamos ver o primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Vamos ver outro caso de obediência, o caso do rei Saul, que era metade obediente e metade desobediente. Vamos ver a que tipo de conclusão Deus chegou em relação ao rei Saul no primeiro livro de Samuel, capítulo 15. Vamos ver o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora, às palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora, e fere a Amaleque,
e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes. Porém, matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Deus ordenou a Saul que destruísse todo ser vivo, sem deixar nada para trás. Versículo 4. Saul, esse é o rei Saul, convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale, e disse aos queneus: Ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles. Porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Versículo 7. Então feriu Saul os amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Sobre o assunto da desobediência, os santos de Deus mostrados no livro do Apocalipse, capítulo 14, mostraram absoluta obediência seguindo o Cordeiro por onde quer que ele os guie. De acordo com a Bíblia, foi por causa disso que eles foram considerados dignos de serem redimidos desta terra. No livro de Jeremias, capítulo 34, podemos ver que o rei Zedequias e o povo de Judá inicialmente obedeceram 100%. Porém, depois de algum tempo, eles mudaram de ideia para 100% de desobediência. Esse foi o caso deles. Porém, de acordo com o primeiro livro de Samuel, capítulo 15, o rei Saul era metade obediente e metade desobediente. Todo animal desprezível e fraco que era inútil, ele matou. Mas todo o gado gordo e valioso, ele poupou. Hoje, conforme continuamos o nosso caminho para o céu, Deus nos pede para refletirmos sobre a nossa obediência à vontade de Deus, ao nos mostrar todo tipo de atos de desobediência do passado. Algumas pessoas obedecem 100%, seguindo a vontade de Deus até o fim. Algumas pessoas obedecem 100% por um tempo, mas também desobedecem por um tempo. Algumas pessoas são como o rei Saul e o exército israelita, que eram metade obedientes e metade desobedientes. Algumas pessoas desobedecem desde o começo. Deus nos mostra todos esses tipos diferentes de atos de desobediência. No primeiro livro de Samuel, podemos ver quando o Espírito de Deus deixou Saul, e um espírito maligno veio sobre ele e o atormentou. Como Samuel amava muito o rei Saul, quando continuamos a ler esse capítulo, podemos ver quando ele sente muito pelo rei Saul e diz: Por que você fez isso? Então, por que Deus considera a obediência e a desobediência como tão importantes? Assim como aqueles que foram desobedientes não puderam entrar na terra de Canaã, se somos desobedientes, não podemos entrar no reino dos céus. Foi por isso que Deus mostrou todos esses eventos históricos no Antigo Testamento como uma sombra. Vamos para a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, capítulo 3. Vamos ler a Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme, até ao fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Do que eles participam? A Bíblia diz que podemos participar da glória do céu. Vamos para o versículo 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram? Quem nunca entrará? Os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Foi dito que a desobediência é o maior fator que os impediu de entrar em Canaã. E também no livro de Deuteronômio, capítulo 8, foi dito que Deus os provou todos os dias, para ver se eles guardariam ou não os seus mandamentos.
Por 40 anos, por toda a jornada no deserto, Deus observou se os seus corações eram obedientes ou não. No final, quando vemos a conclusão na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, versículo 18, podemos ver que os que desobedeceram não podem entrar no eterno descanso que Deus preparou. Espiritualmente, isso significa que eles não podem entrar no eterno descanso do céu. Isso é explicado claramente através desse versículo. As palavras de Deus, no capítulo 4, versículo 6, contêm o mesmo significado. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que, por causa da desobediência, o que aconteceu com eles? Não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas. Já que eles desobedeceram e não puderam entrar, o que Deus disse no versículo 7? De novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, o que não devemos fazer, já que recebemos a oportunidade de ouvir a sua voz hoje? Não endureçais o vosso coração. Não devemos ter um coração desobediente quando ouvimos a sua voz. Devemos ser como Noé. Está escrito, fez Noé consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Aqueles que são salvos não têm um coração duro quando se trata da voz de Deus. Isso porque eles estão dispostos a obedecer à palavra de Deus. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Vamos ver o versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Para nos impedir de seguir o exemplo de desobediência, Deus preparou a história do Antigo Testamento como uma sombra e exemplo para nós. Até mesmo hoje em dia, Deus regozija em salvar a humanidade por todo o mundo. Deus quer levar a humanidade para o eterno reino dos céus. Porém, enquanto vivemos nesta terra, as pessoas têm valores, maneiras de pensar e objetivos diferentes na vida. Por um momento, elas permanecem pela palavra de Deus. Mas então, conforme seguem suas vidas, elas às vezes chegam a pensar: estou tentando viver de acordo com a palavra de Deus, mas ela parece um pouco desconfortável. As pessoas ao meu redor não me respeitam. Eu não me dou bem com as pessoas ao meu redor. Esse tipo de pensamento pode vir à mente de alguém. Para poder desfrutar de suas vidas, elas ignoram algumas palavras de Deus e pensam: estou fazendo 90% da palavra de Deus, então está tudo bem mesmo que eu não obedeça os 10% restantes. Então, mais tarde, elas chegam a pensar: 50% ainda deve ser bom. No fim, elas dirão a si mesmos: mesmo que eu não obedeça a 90%, tudo bem, pelo menos não estou obedecendo 10%. Já que isso acontece várias e várias vezes, Deus disse através da história do rei Saul que metade obediência e metade desobediência é o mesmo que não obedecer 100%. E também, vamos pensar sobre quando o rei Zedequias e o povo de Judá obedeceram 100% no início e então, mais tarde, desobedeceram 100%. E também, vamos pensar sobre o povo de Deus mostrado através do apóstolo João no livro do Apocalipse, capítulo 14, quem são salvos. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Eles não o seguem apenas por um tempo. Independente da situação ou tempo, o povo de Deus consistentemente segue a sua vontade até o fim. Hoje, Deus nos ensina através de vários casos registrados na Bíblia qual é a verdadeira obediência que Deus deseja e procura entre o seu povo. Através de todos esses eventos, podemos encontrar a vontade de Deus de nos salvar. É por isso que no livro de Deuteronômio, capítulo 8, está escrito: Deus provou seus corações a todo momento, durante sua jornada de 40 anos no deserto. Ele nos prova para saber se obedeceremos ou não os seus mandamentos. Isso se deve ao fato de que Deus está preocupado apenas com a nossa salvação. Deus demonstra sua profunda preocupação pela nossa salvação, ao nos dar o perdão de nossos pecados e nos guiar ao céu. Porém, se o coração e a mente do povo não se alinham com Deus, ele não pode seguir sua liderança. Se temos esperança pelo céu e pela salvação,
Não devemos realmente seguir até o fim, por onde quer que Ele nos guie, pelo restante de nossas vidas? Somente quando isto é feito de forma completa e rápida, o julgamento de Deus virá sobre a terra. Não está escrito na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão? Vamos para a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10. Vamos ir à segunda epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda a desobediência, uma vez completa a vossa submissão. No fim, o julgamento virá sobre toda a humanidade, assim que completarmos a fé em Deus e obedecermos a Sua palavra. Deus nos ensina que Ele punirá este mundo pelos seus atos de desobediência. No meio de todos esses sinais de grandes desastres, como as crises na Ucrânia e em Myanmar, que estão acontecendo ao nosso redor, e a pandemia de coronavírus, precisamos nos perguntar: o que está faltando em nossa fé? Quando Deus provar nossa fé, podemos receber uma pontuação boa ou ruim? Gravando esses assuntos em nosso coração mais uma vez, espero que vocês e eu vivamos uma vida piedosa da fé, de acordo com os graciosos ensinamentos de Deus, seguindo-o por onde quer que Ele nos guie. Se ouvirmos as palavras da Mãe Celestial, certamente teremos um bolo de arroz, mesmo enquanto dormimos. Muitas coisas boas que não esperamos acontecerão. Por favor, tenha uma fé firme nisso. Pedindo a todos da nossa família celestial que vivam de acordo com a palavra de Deus, gostaria de concluir o sermão de hoje. Muito obrigado.